Olá, meus queridos irmãos, meus queridos alunos de todo o Brasil, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, tá bom? Muito bem, eu estou voltando aqui hoje para a gente dar continuidade naquele nosso bate-papo, naquela nossa aula de introdução bíblica ou de bibliologia, como alguns preferem falar, tá bom? Então é o seguinte, eu queria falar com vocês agora sobre um pouco mais de como a Bíblia é dividida. Nossa Bíblia é dividida em partes e eu queria falar um pouco de como ela é dividida. Por exemplo, Antigo Testamento começa com o livro de Gênesis. Livro de Gênesis, Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Somando essa primeira parte com 5 livros, conhecidos como livros de Moisés, ou o Pentateuco, ou os livros da lei. É isso mesmo. Nós temos Gênesis, que é o livro que conta a história do início de todas as coisas. Da criação do homem, da criação dos animais, da formação de civilizações na Terra, não é? É um livro que nos dá a informação da gênese humana e também animal, que nos explica alguns detalhes que nós jamais teríamos conhecimento se este livro não existisse. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, que nós conhecemos como Pentateuco, porque quer dizer 5 livros, né? Essa palavra, penta, 5. Teuco dá referência a livros, então Pentateuco, 5 livros. A gente sabe que esses livros foram escritos, como a maioria dos cristãos acredita, por Moisés. Moisés foi o escritor desses 5 livros. Por que eu falo escritor e não autor? Porque na minha concepção, o autor de toda a Bíblia, dos 66 livros contidos na Bíblia evangélica, na Bíblia cristã, na minha opinião, o grande autor de todos esses 66 livros é Deus, já que foi ele que inspirou o homem a escrever. O homem foi instrumento apenas de Deus. Sabemos que num total de aproximadamente 40 homens, num total de aproximadamente 40 pessoas escreveram os livros da Bíblia. Então esses homens foram escritores e o grande autor foi Deus, né? O Senhor, poderoso Deus, é quem assoprou, quem inspirou para que esses homens estivessem escrevendo. Sendo assim, já que nós aceitamos que Moisés é o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia, nós então entendemos que o livro de Gênesis, ele quer dizer princípios, princípio, começo, início, livro de Gênesis. O livro de Êxodo quer dizer saída, porque ele vai contar a história da saída do povo de Deus do Egito, não é? Da escravidão do Egito, rumo à terra de Canaã, a terra da promessa, a terra que manava leite e mel. Por isso Gênesis quer dizer princípio, Êxodo quer dizer saída. Aí você tem o terceiro livro, que é Números, aliás, que é Levítico, né? Nós temos Levítico depois, que quer dizer sacerdócio, ou lembra os levitas que exerciam o sacerdócio, que passaram a exercer o sacerdócio a partir da saída do povo de Israel do Egito, e desde que eles começaram a trajetória no deserto. Então ali Deus ordena a Moisés que Moisés pudesse levantar sacerdotes, sumos sacerdotes, aqueles que iriam servir no tabernáculo posteriormente, que iriam servir no templo também que foi levantado. Né? Então, Levi, ou Levítico, lembra os levitas, os descendentes de Levi, que foram separados por Deus
para o serviço na sua casa, no tabernáculo e no templo, tá bom? Depois você tem números. Números quer dizer contagem, porque quando eles saem do Egito, a Bíblia diz que o povo de Israel vai sair dali com um número aproximado de 600 mil homens, 602, 603 mil homens, mas esses homens de 20 anos acima, prontos para a batalha, prontos para a guerra. Então, eles saem dali com esse número. Mas, quando eles passam toda aquela trajetória de 40 anos no deserto, quando eles estão chegando ao final desses 40 anos, muitos daquela geração haviam envelhecido, outros já haviam morrido, né? Tantas coisas que aconteceu no deserto. Então, eles fazem um novo recenseamento, uma nova contagem. Contam de novo para ver quantos eles tinham aptos para a batalha, para enfrentar inimigos e para tomar a terra prometida. E aí eles vão ter um outro número de pessoas, de homens aptos para a batalha, para o exército, para a guerra, que bem parecido até com o primeiro número. Em torno de 601 mil homens eles vão encontrar nessa contagem. Porém, daquela antiga geração, daqueles primeiros que foram contados logo que eles saíram ali do Egito, eles vão encontrar apenas dois, que era Josué e Caleb, tá bom? Mas é por isso que o livro se chama Números, por causa da contagem, por causa do recenseamento. Aí você tem depois o livro de Deuteronômio. Deuteronômio quer dizer segunda lei ou repetição da lei. Isso mesmo, segunda lei ou repetição da lei. Porque quando o povo de Israel saiu do Egito, eles ouviram de Moisés, logo que chegaram ali na região do Sinai, eles ouviram que Moisés passou para eles a lei de Deus. Moisés contou para aquela primeira geração tudo o que Deus havia falado para ele acerca do povo de Israel, toda a vontade, todo o querer de Deus para aquele povo. Mas aí, grande parte daquela geração que ouviu a primeira lei, quando Moisés entregou a eles, já havia morrido, né? E uma nova geração tinha surgido no decorrer de 40 anos do deserto. Então Moisés vai repetir a lei. Há uma repetição da lei ou aplicação da lei pela segunda vez. E aí então eles recebem de Moisés a repetição da lei. É por isso que o livro se chama Deuteronômio, que quer dizer segunda lei, tá bom? Deus te abençoe, que você possa entender perfeitamente isso. Mas então nós temos o Pentateuco. Na Bíblia, começa com o Pentateuco. Depois você tem os livros históricos, que vai começar com Josué, que conta a história do povo de Israel depois que entra na terra prometida. Se o Pentateuco conta como tudo começou, não é? Conta a chegada do povo de Israel, ou pelo menos da família patriarcal no Egito, o crescimento desse povo no Egito e a saída desse povo do Egito rumo à terra prometida. Já os livros históricos vão contar o que aconteceu depois que esse povo está na terra prometida. Entendeu? Então os livros históricos é um total de 12 livros. 12 livros é o total dos livros históricos. E os livros históricos começam exatamente no livro de Josué. Os livros históricos vai de Josué a Ester. De Josué a Ester, tá bom? E aí, nesses livros, você vai ver tanta história fenomenal. É verdade. Muita história que serve bastante para nós hoje do século XXI.
Eu costumo falar com os alunos, quando eu estou ministrando aulas sobre os livros históricos, que é impressionante que só muda a cronologia e o nome dos personagens, mas a história continua sendo a mesma, entendeu? Continua sendo a mesma. Porque nesse período, por exemplo, dentre tantas coisas que aconteceu que marcaram muito, né? Aconteceu um período, pelo menos aconteceu um ciclo, um ciclo, não um círculo, não. É um ciclo que a gente chama de um acontecimento que acontece ainda hoje. Esse ciclo é formado assim: pecado, escravidão, arrependimento e livramento. É isso mesmo. O povo de Israel, depois que entrou na terra prometida, pecavam ou pecaram contra Deus. Desobedeceram a Deus, tomaram mulheres que não eram do meio do povo de Deus, né? Cometeram idolatria, se prostituíram. E por causa disso, Deus entregou esse povo para ser escravo de outras nações, de outros povos. Entendeu? Diversas vezes isso aconteceu. O povo pecava, Deus entregava à escravidão. Mas aí lá na escravidão o povo chorava, se humilhava, se arrependia dos seus pecados, dos seus erros. E Deus usava de misericórdia com esse povo, você acredita? Não parece que isso ainda acontece hoje? Deus usava de misericórdia e Deus libertava esse povo, tirava o povo da escravidão. Então por isso que eu chamo esse ciclo de um ciclo que aconteceu com Israel lá no passado, mas parece algo tão atual, porque as pessoas hoje, quando estão passando por grandes problemas e dificuldades, elas se lembram de Deus. Observa na sua igreja para você ver. Às vezes as pessoas geralmente vêm para a igreja arrebentada, cheia de problemas, né? Mas quando elas recebem, algumas delas, não todas, quando elas recebem a vitória, quando recebem a bênção, quando prosperam, recebem saúde, elas esquecem do que Deus fez por elas. E elas vão embora. Vão para o mundo, às vezes até. Então, é uma história que se repete ainda hoje. Agora, depois dos livros históricos, você vai ter os livros poéticos. É isso mesmo. Primeiro Pentateuco, depois livros históricos. O Pentateuco é formado dos primeiros 5 livros da Bíblia. Depois vem os livros históricos, que é a formação de 12 livros da Bíblia, tá? Livros do Pentateuco, depois livros históricos, e depois dos livros históricos nós temos os livros poéticos, que vai falar de poesia. É um total de 5 livros os livros poéticos. Os livros poéticos são formados assim: Jó, Salmos, aí você tem Provérbios, Cantares de Salomão, não é? E Eclesiastes. Esses 5 livros formam os livros poéticos, onde você tem bastante poesia, muito conto também, muita história de amor, por exemplo. Você vai ter bastante romance no livro de Cantares. Então esses 5 livros formam os livros poéticos, porque são livros de poesia, tá bom? Depois dos livros poéticos no Antigo Testamento, aí você tem na sua Bíblia, na minha Bíblia, nós temos os profetas maiores, os livros dos profetas maiores. Quando a gente fala profetas maiores, nós não estamos nos referindo aos homens. Não estamos falando que uns são maiores que os outros. Não, nada disso. Estamos nos referindo aos livros. Se são maiores, porque são livros de maior volume,
São maiores porque o ministério durou mais tempo, entendeu? Por isso são livros dos profetas maiores. E os livros dos profetas maiores também são 5 livros. São eles Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel. 5 livros dos profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel. 5 livros somando os profetas maiores. São os livros dos profetas maiores, mas não nos referimos como maiores ou como menores os homens, de maior valor, de menos valor. Não, nada disso. Nos referimos aos livros, tá bom? Todos digam a importância. Depois dos profetas maiores, a gente tem na nossa Bíblia os livros dos profetas menores. Os profetas menores, que começa com o livro de Oséias. Isso mesmo. São no total 17 livros. 17 livros dos profetas maiores. Começa com Oséias e vai até Malaquias na nossa Bíblia. Ok? Aí então você conheceu um pouquinho da Bíblia no Antigo Testamento. Porém, antes de entrar no Novo Testamento, que possivelmente farei isso na segunda aula, na próxima aula, aliás, para você, antes de entrar no Novo Testamento e conhecer um pouco dos livros do Novo Testamento, você vai ter um período que vai de Malaquias até Mateus, conhecido na teologia como período interbíblico ou intertestamentário. É isso. É um período que a história desse período não está na nossa Bíblia. Nós conhecemos muita coisa desse período, muitos acontecimentos, através de livros extra-bíblicos. Nós conhecemos muita coisa desse período através do que nós lemos na história da humanidade. Agora, na verdade, esse período também é conhecido como o período do silêncio de Deus. Esse período durou 400 anos. 400 anos. Foi o intervalo de Malaquias a Mateus. Durou 400 anos. E nesses 400 anos, muita coisa aconteceu. Nesses 400 anos, Deus não usou nenhum profeta para falar com o povo. Deus se silenciou. Mas a gente entende o seguinte: Deus estava em silêncio, mas Deus estava trabalhando num propósito definido. Nesse período de 400 anos, foi o período da Batalha dos Macabeus, foi o período também do surgimento de Buda, Siddhartha Gautama, porque ele nasce um pouco antes, em torno do ano 520 a.C., mas a sua filosofia chega ao auge nesse período. Esse período também foi o período dos grandes filósofos, que nós conhecemos os nomes deles até hoje, os gregos, filósofos gregos, né? Foi o período também da helenização, ou da difusão, ou da propagação do idioma grego, sobretudo o grego popular. Foi o período de Alexandre o Grande, em que Alexandre queria de qualquer forma implantar tanto o idioma como fez do grego uma língua popular para todos os povos da época, mas ele queria também levar junto para os outros países, para as outras nações, a mitologia, a sua religião. E então foi um período bastante conturbado, bastante conturbado. Os macabeus, que eram judeus, né, eles lutavam para que a sua religião, os seus costumes, as suas crenças não fosse
abandonadas, não fossem esquecidas, para que outros costumes e outras religiões não tivessem espaço também dentro da sua terra. Então foi esse período, o período interbíblico. Mas neste período, Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando. Primeiro, Deus usando o próprio Alexandre o Grande da Macedônia para fazer com que todo mundo aprendesse o idioma grego. É isso aí. Porque nesse período o povo de Israel volta da Babilônia, porque tinham sido levados, o povo de Judá, eles tinham sido levados escravos ou exilados para a Babilônia por Nabucodonosor. E lá na Babilônia eles permaneceram 70 anos. E quando eles voltam da Babilônia, eles, a maioria, a nova geração, não sabia mais o idioma hebraico. Então, Deus usa o Alexandre o Grande, um pouquinho antes, para fazer com que, ou facilitar para que todo o povo do império aprendesse a falar o grego. Assim sendo, a Bíblia foi então traduzida do hebraico para o grego, né? O livro santo, o livro sagrado, a Torá, o Pentateuco, né, que é a mesma coisa, livros da lei, foram traduzidos do hebraico para o grego, e isso facilitou a leitura então. Mas olha, como Deus estava trabalhando também para a chegada de Jesus, para o nascimento do Messias. E Jesus nasceu logo no fim desse período de 400 anos. E o mundo já falava um só idioma. Nesse momento, quando Jesus nasceu, o mundo era governado por Roma. Então, o mundo falava hebraico, ou aliás, falava grego. O mundo lia grego, o grego popular, o grego koiné, ou koiné. E Roma trabalhou na segurança das estradas. Roma trabalhou planejando e projetando boas estradas, não é? Trabalhou construindo boas estradas que facilitou o transporte terrestre. Também trabalhou no transporte marítimo. Isso facilitou o quê? Quando os apóstolos começaram então a evangelizar, a pregar o evangelho, sobretudo o apóstolo Paulo, que viajou muito, então teve mais facilidade, porque as estradas estavam mais seguras, os navios mais propícios, e o mundo falando um só idioma, ficou fácil de se comunicar, levou o evangelho a muitas terras, a muitas nações naquela época. Entendeu? Aí vem Jesus Cristo, nós vamos falar na próxima aula sobre o Novo Testamento. Novo Testamento, vamos aprender, conhecer um pouquinho dos livros do Novo Testamento, tá bom? Deus te abençoe. Um grande abraço a você. Fique na paz do Senhor Jesus.